para nosso arraiá e sétimo ano. Em clima de arraiá, hoje nós viemos a mais uma correção da nossa aula de arte, teatro elisabetano. E aí, pessoal, gostaram da nossa introdução? Gostaram do início da nossa aula? Vim aqui hoje em clima de festa junina, né? Para convidar vocês à nossa carreata. Isso mesmo, teremos uma carreata da nossa festa junina do Colégio João Paulo II e conto com a presença de vocês para a nossa carreata ficar formosa demais. Então, meninos, hoje, né, teremos aqui a correção da pesquisa do nosso teatro elisabetano. Vamos lá, então, né, prosseguir com a nossa explicação. Quero deixar aqui com vocês o slide para que vocês possam imprimir, né, terem bastante acesso ao material, caso vocês precisem. Nós vamos começar, né, falando um pouquinho sobre o que é o teatro elisabetano. Tá? Primeiramente, eu gostaria aqui de parabenizar novamente por ter recebido de vocês, né, o trabalho. Alguns alunos me enviou pelo e-mail, outros alunos, né, mandaram com a diretora Marisa. Então, aqui nós iniciaremos a nossa explicação, nossa correção. Surgindo dúvida, eu peço que vocês não guardem, né, dúvida e peçam para que o pai de vocês ou vocês mesmos solicitem, né, a nossa explicação. Então, vamos lá. Primeiramente, quando nós falamos de teatro elisabetano, nós fazemos aí uma referência, né, ao teatro produzido no reinado, né, ou durante o reinado da rainha Elizabeth I na Inglaterra. Meados aí de 1558 a 1630. E nós falamos, né, e vocês também pesquisaram sobre a influência e importância que Shakespeare trouxe para o espírito renascentista, né, ou seja, o humanismo, além de tudo, da cultura grega. Então, o teatro elisabetano, ele traz, sim, né, referências dramatúrgicas dos autores ingleses e principalmente do William Shakespeare. Por quê? O William Shakespeare foi um importante, né, dramaturgo que escreveu peças, inclusive uma peça que inaugurou o teatro, que foi a peça de Hamlet, né? Durante a segunda metade da guerra do século, né, 16 aqui, nós temos também aqui a imagem do teatro elisabetano, né, que foi construído, né, depois. Aqui nós temos algumas características. Então, as características da corte elisabetana, elas expressam a efervescência poética do período, né? Então, esse teatro, ele surgiu de forma bem-sucedida e de forma popular, não é mesmo? Aqui eu trago para vocês, né, inicialmente, esse teatro elisabetano, ele recebe o nome elisabetano por ter sido, né, iniciado durante o reinado da rainha, que foi uma figura importante aí na Inglaterra, a rainha I, né? Aqui também eu vou falar para vocês principais características, tá, do teatro elisabetano. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e, se surgirem dúvida, não deixem de perguntar, né? Nós podemos citar o teatro, né, situar, para melhor dizer a vocês, situar aí o aparecimento de um grande marco, né, da história do teatro ocidental, no período, né, que se estende a segunda metade do século XVI até o início do século XVII.
Então, sendo assim, o teatro ele teve sua forma popular e bem-sucedida, né? Quais que são as características, então mesmo dizendo, além da efervescência, ou seja, do ambiente, né, fervoroso, né, poeticamente falando, ele também teve influências calvinistas, ou seja, as pinturas e as artes plásticas, sétimo ano, estava ali no seu ápice, né? Ela não tinha tanta relevância, mas ela fazia parte, né, dessa corrente aí, Itália ou França. Então, situando o que eu acabei de falar para vocês, né, do aparecimento desse marco, que foi nessa metade do século XVI, né, até o século XVII, este teatro, ele ficou conhecido, né, pela existência, correspondência do reinado da Rainha Elizabeth I. Aqui nós temos as principais características, né? Que uma das principais foi o desenvolvimento durante este século, tá? 15, 16 e 17. Também a expansão por toda a cidade, né? Tornando-se uma das maiores vozes de expressão cultural, né? De seu período. Ou seja, as pessoas trabalhavam e à tarde elas participavam do teatro, né? Então esse teatro ficou aí conhecido como a vida das pessoas, né? Ele trouxe aí a expressão das peças escritas naquele período, né? Com toda a elevação, com toda a qualidade de texto, ok? Datada, né? Da época que foi apresentada aí ao público, né, do teatro elisabetano, ok? Nós temos também, né, seu nome deriva de uma associação à rainha, é uma característica principal, né, teatro elisabetano, em homenagem à rainha Elizabeth I, devido ao fato de seu auge, da sua existência, né, ter sido durante o seu reinado. A junção de diversos gêneros, né? Tem o período elisabetano, que é marcado pela tradição que eu falei com vocês, poeticamente falando, né? Do teatro da cultura clássica. Porém, julgavam-se muito a imaginação dos públicos, né? Os autores podiam contar qualquer história que abrangesse o romance. Não só romance, tragédia também, né? Histórias medievais e até mesmo as italianas. E o teatro elisabetano, ele teve grande repercussão e grande comoção, né? Então, aqui as pessoas se reuniam e ficavam de pé para assistir às peças teatrais, que eram peças, né? De teatro mesmo ali na realidade, tudo acontecia, o povo em volta, né, desses artistas que ali compunham as peças, ok? Então, essas representações eram bastante idealizadas. Ah, professora, mas tinha um espaço específico em torno de arquibancadas, né, o que hoje nós conhecemos como arquibancadas, que recebiam o nome de pedrarias. Então, até então não tinha-se um espaço, mas ao longo do tempo foi construído aí o seu espaço. A estrutura arquitetônica depois de ser construída, né? Então, ela, como eu mostrei para vocês, eu coloquei aqui no início do nosso slide uma figura, né? Essa figura, ela é bastante representativa de como era o espaço do teatro. Então, ela era desenvolvida, né? Um grande edifício circular, poligonal, em torno de um espaço que era vazio, né? Séries de galerias ou balcões sobrepostos, ocupados pelos espectadores, mais importante, né? Que aqui a gente tinha divisão aqui de classe, pois muitas pessoas, né? Que trabalhavam, que dominavam ali o período do reinado, as pessoas ligadas à rainha assistiam na parte mais alta, né, do teatro. E as pessoas
da classe inferior, né, assistia mais em volta do público e de pé. Então, é o público comum, né, tinha na área central e também sobre a cena. Tinha esse balcão que era muitas vezes ocupado pelos privilegiados, tá? Esses privilegiados incluíam aí músicos, era comumente também usado como um novo espaço cênico, então ele participava da cena. Aqui tinha a cena alta, a cena mais baixa, então muitas vezes os artistas usavam aí esse cenário mais alto e mais baixo para fazer com que as pessoas desaparecessem, para dar um imaginário maior às pessoas, né? O drama, a comédia, e acontecia nessa estrutura arquitetônica. A cenografia, que era reduzida, né, quase inexistente, porque em algumas ocasiões colocavam-se placas sobre os palcos onde eram escrito o nome e o lugar onde aconteceria, né? Então a divulgação era bem de praxis, né? Ser oral na praça do mercado, em todo o espetáculo era passado, né? Era passado ao ator antes disso, né? Então, continuando aqui, eu trago para vocês a estrutura. Círculo, né? Ela que vocês podem ver que tem uma parte mais alta, que é o lugar privilegiado de pessoas da alta corte, né? Então, é a estrutura arquitetônica de um teatro elisabetano. É um edifício dado, né? É um grande pátio mesmo, com um palco que seria bem no fundo do sétimo ano. Então, o terço das galerias que conduziam esse espaço, né? Eles formavam quartos que forneciam aí um lugar mais aconchegante para pessoas mais afortunadas, tá? Então, pessoas comuns, elas ficavam no pátio mesmo, de pé ou sentadas no chão. Vamos passar aqui, vamos continuar. Qual, então, professora, que foi a influência, né, de Shakespeare para o teatro municipal? Vamos lá. Primeiramente, nós vamos frisar novamente, né, que Shakespeare ele foi um dos principais dramaturgos aqui, né, idealista do teatro, né, percussor aí da inauguração do teatro. Com a obra, sua peça escrita Hamlet, né, ele inaugurou o teatro na cidade de São Paulo, em mais ou menos 1911. Então, por isso, ele é considerado um dos mais importantes dramaturgos e escritores de todos os tempos, né? Seus textos eram usados em obras de arte, permaneciam vivos nas pessoas, pois elas eram retratadas como cinema, né? No teatro, na televisão e na literatura. Vamos falar um pouquinho da característica sofrida do herói em cena, né? Várias peças de Shakespeare trazia aí um grande sofrimento. Ainda que inspiradas pelos valores do teatro clássico, as tragédias shakespearianas têm uma diferença marcante, que é a morte e o sofrimento do herói em cena. Aos olhos do público, nas tragédias gregas que jamais ocorreriam. Então, vejam bem, no espaço que eu falei para vocês, né, que ocorria aí um espaço mais alto, um espaço mais baixo, aconteciam cenas inusitadas, ou seja, morte marcantes, sofrimento do herói. Quem aqui nessa sala de aula, considero que nós estamos aqui no espaço, né, de trocas de conhecimento, né, não deixa de ser uma aula, mesmo que virtualmente, mas vocês estão aqui prestando atenção no que eu tenho a mostrar para vocês. Então, mesmo que esse espaço, né, essas tragédias ocorria, quem não se lembra aí do trágico, né, romantismo, do trágico conto Romeu e Julieta? Né, carregado de sofrimento, a cena, né, vivenciada, a angústia que vivencia quem lê a obra, não é mesmo? É uma obra shakespeariana. Então, sétimo ano, é por isso que a influência
do Shakespeare é marcada na vida do Teatro Municipal. Vocês estão entendendo? Tá acompanhando junto comigo? Qualquer dúvida eu peço que solicite, ok? Vamos seguir, né? Entre as tragédias escritas por Shakespeare, é impossível não destacar o que eu acabei de destacar para vocês, né? O conto, o romance Romeu e Julieta. Então, aqui nós temos, né, por excelência, a obra de Hamlet, né, cuja frase ninguém se esquece: ser ou não ser. Eis a questão. E nós preferimos ser, não é mesmo? Então, é uma das suas obras mais conhecidas, tá? Principalmente na língua inglesa. Então, meus queridos amores, nós terminamos aqui a correção, né, da pesquisa sobre o teatro elisabetano. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Mas se ainda resta dúvida, vocês não hesitem em mandar para a professora. Um grande abraço e até a nossa próxima correção. E vamos voltar mais um pouquinho, né? Em clima de festa junina, como diz, eu aguardo vocês para que nós possamos curtir aí o nosso carrear.